Você não deve sair de casa e a Ultrafarma te ajuda a enfrentar esse momento com segurança. Ao invés de ir até a farmácia, peça seus medicamentos pelo site ultrafarma.com. É muito mais seguro. Você recebe tudo o que precisa aí na sua casa. Cada um tem que fazer a sua parte. A minha é preservar a sua saúde. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. Os cuidados com a saúde nunca foram tão essenciais. Por isso, fique atento. A carência de vitaminas pode prejudicar nosso sistema imunológico. Para melhorar suas defesas e sua saúde, conte com o auxílio das vitaminas Sidney Oliveira. Uma linha completa que ajuda muito a aumentar a resistência do sistema imunológico, protegendo sua saúde. Vitaminas Sidney Oliveira. As vitaminas da família brasileira. Meu compromisso é vender barato. A Ultrafarma é a número 1 em preços baixos. Veja só essas ofertas que eu negociei especialmente para você. Álcool gel 70%, Protect Gel 420 gramas de R$19,50 por R$7,50. Máscara descartável Odontomédico Hospitalar com 10 unidades de R$44 por R$29. Fique em casa, ultrafarma.com. O Ultra Descontão Ultrafarma já começou e você tem até o dia 8 para economizar. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil. Com os maiores descontos que você já viu. Que a Ultrafarma tem menor preço em medicamentos, todo mundo sabe. O que você ainda não sabe é que a Ultrafarma vem investindo em uma logística cada vez mais acessível, para que você possa receber seus pedidos com ainda mais segurança e rapidez. Então não importa onde você esteja, se não for impossível, a gente entrega. Ultrafarma.com, a maior farmácia online do Brasil. O Cristo Redentor está unido aos mais necessitados na batalha contra o coronavírus. E precisa de você. Faça a sua doação no site cristoredentor.euquerodoar.com.br e ajude no pão de cada dia de quem não tem o que comer. Acesse cristoredentor.euquerodoar.com.br. Cristo Redentor contra o coronavírus. Muito boa noite. O programa Sidney Oliveira está no ar nesta sexta-feira, dia 5 de junho de 2020. Estava olhando aqui, são 10 horas e 4 minutos neste momento. E nós estamos ao vivo hoje. Você que está acostumado a acompanhar essa programação da Ultrafarma, normalmente nós gravamos os programas na loja, mas hoje é muito importante, porque nós estamos aqui ao vivo, para levar informação e prestação de serviço até você. A gente sabe que a pandemia está fazendo com que nós fiquemos em casa, com que muitas vezes a gente tenha, né, por estar em casa, ausência de sol, por exemplo. Isso acontece demais, né? A gente não está tomando sol. E ainda, pelo menos em nível de São Paulo, nós estamos vivendo uns dias sem sol, né? Pelo menos desde a última quarta-feira, o sol não aparece. E a gente acaba ficando em casa. A pele, evidentemente, a nossa pele se ressente de tudo isso, né? E ela precisa das vitaminas, vitamina D, por exemplo, né, para que nós possamos ter uma pele saudável. E é exatamente sobre esse assunto que nós vamos tratar hoje. Sempre é importante lembrar que o Sidney Oliveira abre esse espaço para que nós possamos trazer os melhores especialistas para falar sobre esse assunto. E é exatamente um assunto importante, e não é só para a mulher que gosta de manter a pele bonita, o homem também, né, o menino, a menina, enfim. Todos nós precisamos de uma pele saudável. E nós estamos hoje, com muito carinho, recebendo aqui uma grande especialista nesse assunto. Nós estamos, ela exatamente em casa, nós também aqui no ambiente de casa, por isso estamos sem a máscara, sempre é bom informar isso a você,
porque as autoridades exigem o uso da máscara, mas nós estamos, evidentemente, num ambiente absolutamente controlado. Por isso, nós estamos com muito carinho recebendo a doutora Fernanda Nichelli. Ela que é médica pós-graduada em dermatologia e hoje está aqui conosco para esclarecer algumas dúvidas importantes, nossas dúvidas e dúvidas também dos nossos telespectadores. Doutora Fernanda, com muito carinho recebendo a senhora, muito boa noite, prazer em tê-la aqui. Boa noite, Maglio. É um prazer para mim estar com vocês aqui, com os teus telespectadores. E a gente começa falando exatamente disso, a senhora percebe que eu fiz uma abertura, porque realmente está acontecendo um fenômeno muito grande. Por quê? Porque as pessoas normalmente que costumam se tratar estão deixando de ir ao consultório. Mas a senhora está em atividade, recebe os seus pacientes. Eu queria saber qual que é a maior queixa desses pacientes que vão até seu consultório. O que eles passam para a senhora em relação a tudo isso que a gente tem falado? A falta do sol, muitas vezes não poder dar uma caminhada para tomar aquele sol que é tão importante para a nossa pele. Fique à vontade para nos responder. Infelizmente, a pandemia também já chegou aos nossos consultórios. Claro que não de uma forma direta, mas indiretamente nós temos recebido muito queixas dos nossos pacientes, muitos pedidos de orientação acerca de haver ou não uma exposição solar para que a vitamina D fosse, enfim, absorvida. Então, todas essas são dúvidas que os pacientes acabam recorrendo a nós. Queixas também com queda de cabelo, o que se pode fazer para tentar reverter isso. E sim, está tudo muito ligado à pandemia. Nós sabemos que a pandemia tem gerado um estresse muito grande nas pessoas. Aí algumas pessoas costumam me dizer, mas doutora, eu não me sinto estressado, eu tenho ficado em casa, estou vendo televisão, estou com a minha família. Mas não digo estresse ligado diretamente ao nervosismo. Estou falando daquele estresse da mudança de rotina. Só o fato da pessoa não estar se alimentando da maneira que ela está acostumada a se alimentar, o fato dessa pessoa não estar trabalhando, não estar cumprindo as suas tarefas como estava acostumada, o teu organismo lê isso de uma forma de estresse, é um trauma para o organismo. Nós sabemos também que esse estresse ele acaba aumentando os níveis de cortisol, que é aquele hormônio do estresse. Esses níveis de cortisol, eles acabam aumentando a oleosidade e a queda de cabelo. A queda de cabelo é aumentada porque ele induz a fase telógena do cabelo da gente, aquela fase de queda de cabelo mesmo. E aumenta a oleosidade, aí piorando e, enfim, desencadeando inúmeras patologias, inúmeras doenças. A senhora tem atendido os seus pacientes também por teleconsulta ou tem recebido os pacientes no seu consultório? Como é que a senhora está fazendo nessa pandemia? Até para dar essa orientação que a senhora acabou de falar para a gente, que é tão importante, principalmente nesse período, hein, doutora? Exatamente. Então, de acordo com o Conselho Federal de Medicina, ele flexibilizou isso para os profissionais médicos para que nós pudéssemos ajudar e amparar o nosso paciente. Aquele paciente que não pode sair de casa, né, que está em grupo de risco, ou que, enfim, tem um medo de se deslocar até uma clínica médica, nós podemos dar um primeiro auxílio para esse paciente de forma virtual. Muitas coisas a gente pode ajudar e orientar esse paciente, né? E até fazer algum tipo de pesquisa, por exemplo, uma queixa de queda de cabelo. A gente tem que ver se essa queda de cabelo tem realmente a função do estresse ou se tem alguma patologia associada. Às vezes uma deficiência de vitaminas pode causar uma queda de cabelo. Então é muito importante uma investigação médica para que a gente possa realmente saber a causa e tratar essa causa, né, de uma maneira correta para que tenha um bom resultado. Uma questão interessante que a senhora tocou normalmente a gente percebe a queda de cabelo na mulher. A mulher normalmente tem o cabelo mais longo, então é mais fácil a gente perceber. Eu, sinceramente, a senhora falou uma coisa agora, me chamou a atenção, porque em casa, eu tenho a minha esposa, ela normalmente já tem queda de cabelo, mas aumentou muito. E a senhora agora acaba de dar aí um diagnóstico muito importante, porque isso deve estar acontecendo com milhares de pessoas que estão nos assistindo agora. E não é só a mulher a gente percebe, porque normalmente o cabelo é mais longo. Mas o homem também pode estar acontecendo isso, com os cabelos mais curtos, também por causa desse estresse, esse tipo de ação do estresse, também na queda de cabelo do homem também? Também pode sim, Carlos. Claro que tem outras coisas aí, tem a genética, que é aquela alopecia androgenética, aquela calvície que o homem tem, que muitos homens têm, porque geneticamente está determinado isso.
mas o estresse pode corroborar, aumentar essa queda. Às vezes o paciente acha, bom, eu vou ficar careca porque meu pai é careca. Agora, esse estresse pode estar, sim, acelerando essa perda de cabelo. E o estresse ocasiona também uma patologia que nós chamamos de dermatite seborreica, que é a popular caspa. Aquelas caspinhas brancas que ficam na roupa das pessoas, aquele cabelo mais oleoso. Isso é muito comum. Essa oleosidade em excesso, Carlos, ela também provoca queda de cabelo. Eu vejo muitas pessoas me dizerem assim, doutora, como é que se tem que lavar o cabelo? O ideal é se lavar esse cabelo todos os dias, ainda mais agora, né, Carlos, em época de Covid. Por uma questão de higiene, nós devemos lavar os cabelos diariamente, mas também para evitar uma queda. As pessoas acham que lavando menos vai cair menos. Na verdade, não. Tu tens que lavar todos os dias para diminuir a proliferação de um fungo que mora no couro do cabeludo da gente. Nós temos um funguinho que mora ali, chamado Malassezia fulfur. Esse fungo, quando nós estamos estressados, ele se prolifera e acaba causando dermatite seborreica. E depois pode ocasionar uma queda. Então é importante que o paciente entenda essa cadeia para que ele saiba onde bloquear essa cadeia para que não aconteça queda lá na frente. Importante o que a senhora está dizendo. E também essa questão da higienização, que eu acho que é fundamental. Sabonete com a água do chuveiro, ou tem algum produto que a senhora indique, algum shampoo, alguma coisa que ajude, pelo menos, a baixar essa oleosidade para que, de repente, essa queda de cabelo diminua? Porque eu creio que baixar o estresse nessa situação é o mais difícil, não, doutora? Porque as pessoas estão realmente estressadas, né, pensando no que vem por aí. Então, realmente, nós estamos vivendo um período, eu repito, que a gente jamais imaginou que iria viver, né? Nós estamos diante da Terceira Guerra Mundial, que foi tão prevista por tanta gente, não é? E nós estamos aí, só que o inimigo é invisível. As armas dele, a gente não consegue nem ver. E isso não é só no Brasil, no mundo todo. Então, existe algum produto que a pessoa possa tentar minimizar essa situação, já que o estresse, ele dificilmente a gente consegue, né, reduzir pelo menos esse estresse nesse momento? Eu concordo contigo, acredito que tem muitas coisas que não estão ao nosso alcance para diminuir esse estresse. E sim, existem sim ativos em shampoos que ajudam muito. Shampoos à base de antifúngicos, como por exemplo o cetoconazol, é um shampoo simples que a gente encontra em farmácia para ser adquirido. E esse shampoo ele ajuda muito a gente diminuir a proliferação desse fungo que causa a caspa. Então esses shampoos anticaspas ou shampoos à base de ativos mais, vamos dizer, dermatológicos, eles nos auxiliam para que diminua sim essa proliferação do fungo e nós possamos controlar. Assim como existe um quadro mais grave, vamos dizer, de caspa, né, que é a dermatite seborreica, nós precisamos entrar com algumas outras loções que também são de fácil acesso da população, que são medicações para que a gente possa diminuir a proliferação desse fungo, muitas medicações à base aí de corticoide, que são anti-inflamatórios, esteroides, mas a gente consegue bloquear, sim, a proliferação desse fungo. A gente sabe que as pessoas estão muitas vezes impedidas, né, de tratar o cabelo como se trata normalmente, né? Tem gente que não está indo, por exemplo, ao cabeleireiro, até porque os cabelos, né, havia uma restrição, inclusive, de atendimento, né, nos salões de beleza. Então, realmente, as pessoas muitas vezes não vão também, por receio, enfim, né? O tratamento desse cabelo, por exemplo, um cabelo mais longo, a senhora recomenda que, para minimizar esses problemas que a senhora citou, eles devem ser cortados em casa mesmo? Dá para tentar fazer pelo menos um ajuste desse cabelo em casa? De alguma forma, isso minimiza esses efeitos que a senhora acabou de explanar para a gente aí? Bom, aí, Carlos, eu acho que são visões diferentes de uma mesma situação. Eu concordo contigo que nós estamos vivendo novos tempos, todos nós precisamos, eu costumo dizer, nos readaptar a tudo que está acontecendo. É mais difícil conseguir um salão de beleza? Mas eu também acho um pouco arriscado eu dizer para a tua telespectadora pegar uma tesoura e tentar em casa fazer isso. Assim como eu acho arriscado tentar que essas pessoas façam procedimentos que profissionais estão acostumados a fazer, porque aí é que acontecem aqueles acidentes domésticos, né? E cortar o cabelo não vai te isentar de ter ou não esse fungo, porque esse fungo ele mora no couro cabeludo. Então não vai fazer diferença, a menos, claro, que tu raspe a cabeça, que não é o caso. Então as medidas mesmo seriam medidas preventivas.
higienização do couro cabeludo, lavar de preferência todos os dias, não usar água quente. Eu sei que nós estamos no frio, é difícil pedir isso para os pacientes, né? Ninguém quase vai obedecer, mas nós pedimos que ao menos amorne a água no momento de lavar o rosto e o cabelo, porque o rosto também é acometido por esse fungo. Vários pacientes relatam, e nós vemos em exame clínico na clínica, que esse fungo pode estar entre as sobrancelhas, no cantinho da asa do nariz, nos homens na barba, em alguns pacientes, inclusive, no tronco, no colo. São comumente áreas afetadas, e aí a gente precisa tentar com alguns tipos de pomadas, de loções, para tentar combater esse fungo. Então, uma higiene adequada, uma pele bem tratada, esse paciente tem que estar, vamos dizer assim, fisiologicamente bem orientado por um médico. Tudo isso faz diferença. E eu também concordo contigo e acrescento que, de acordo com essa nossa readaptação, as pessoas não estão com condições financeiras, muitas vezes, de investir em grandes tratamentos, como tu falaste, né? E um salão de beleza não é uma coisa que vai fazer, eu acredito, muito parte da realidade do brasileiro. Independente da classe social que nós médicos atuemos, eu acho que a nossa missão enquanto médico é tentar ajudar a todo brasileiro, né? A todo ser humano. E eu penso muito nisso. Então, acho que dicas básicas, produtos que esse paciente tenha acesso, poder ir numa farmácia e comprar uma coisa mais barata, que ele possa usar, é que isso sim agora é o momento da gente conseguir orientar os nossos pacientes. E não com tratamentos muito caros, não com idas a grandes locais, porque eu acho que não é a realidade da grande maioria dos brasileiros. Sem dúvida, doutora. Eu quero saber da senhora, mas eu peço que a senhora aguarde um pouquinho. Eu vou fazer a pergunta e nós vamos dar um recado muito importante para o nosso telespectador e depois a senhora responde. Mas eu quero saber da senhora o seguinte: os efeitos do sol em tudo isso que a senhora falou. Até onde o sol tem a possibilidade de minimizar tudo isso que a senhora contou para a gente até aqui. Mas a senhora responde daqui a pouquinho. Nós vamos rapidamente para um recado que é muito importante para você, mas a gente volta já. 30 segundinhos, estamos de volta. O Ultra Descontão Ultra Farma já começou e você tem até o dia 8 para economizar. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu. De volta com o programa Sidney Oliveira, recebendo hoje a doutora Fernanda Nichelli, que é médica pós-graduada em dermatologia, falando para a gente aqui algumas questões importantíssimas relacionadas também com a pandemia e até que ponto isso pode afetar nossa pele, nosso couro cabeludo, dando realmente uma aula para todos nós aqui. Doutora, eu falava no bloco anterior sobre a questão do sol. Até que ponto a falta do sol pode ajudar em todos esses problemas que a senhora acabou discorrendo para a gente até agora? Eu acho que, na verdade, mais importante que isso é nós mostrarmos os dois lados do sol. Eu costumo até, inclusive, falar essa frase para o meu paciente na clínica. Nós não podemos esquecer, Carlos, que o Brasil, o maior câncer com maior incidência no país é o câncer de pele. Então, isso é um dado alarmante e preocupante. Isso quer dizer o quê? A gente não pode simplesmente largar os nossos pacientes no sol. Precisa de uma orientação. É o mesmo caso da polêmica, e nós podemos falar sobre isso, da vitamina D. As pessoas acham que somente indo para o sol conseguem absorver a vitamina D. Eu, na minha prática médica, prefiro prescrever via oral do que expor esse paciente ao sol para que tenha essa única fonte, digamos assim, de vitamina D. Então, o sol, ele é muito bom. A gente sabe que o paciente se sente melhor se expondo ao sol. Ele pode ajudar a levantar os seus níveis de serotonina no organismo, faz te sentir mais feliz. Agora, por outro lado, existe esse risco do câncer de pele. Sem falar, claro que secundariamente isso, mas as mulheres se preocupam muito com a questão do envelhecimento de pele, manchas de pele. Num segundo momento, eu como médica que atuo na área, tenho que falar, claro, do câncer de pele. Mas também, de presente, a paciente vai ganhar, sim, um envelhecimento precoce, se houver essa exposição demasiada do sol. Eu acho importante também tomar um pouquinho de sol. O que significa se expor um pouquinho ao sol?
O horário mais perigoso do sol, Carlos, é das 10 da manhã até as 4 da tarde, onde essa incidência é maior e o risco também é maior. Nós costumamos orientar os nossos pacientes, ou eu, porque isso é um assunto muito polêmico na área médica também. Vocês vão receber especialistas a favor e contra. De acordo com a minha formação e com o que eu leio muito a respeito desse assunto, a minha orientação para o meu paciente é: se quiser tomar um pouquinho de sol, isso se esse paciente não for um grupo de risco. O que é um grupo de risco? O paciente que já teve um câncer de pele, eu nem deixo se expor dessa maneira. Mas um paciente que quer pegar um pouquinho de sol, pega um sol antes das 9h30, 10 horas da manhã, 15 minutos, áreas que normalmente não estão fotoexpostas, como pernas, antebraços, locais que normalmente a gente não pega sol, abdômen no dia a dia. Dia a dia nós estamos expostos com a face, com o colo, com o dorso das mãos. Mas o restante é mais difícil da gente pegar um sol. Então, esses locais pode pegar um solzinho pela manhã ou no final do dia. Sempre usar filtro solar no rosto é uma orientação que eu dou também. E muito importante, agora puxando o gatilho da vitamina D, que é um assunto que está mais do que nunca em voga agora, nessa época de Covid. Níveis adequados de vitamina D, isso é bem importante que fique claro, são importantes para o organismo, em qualquer fase, independente de Covid ou não Covid. A vitamina D, hoje, ela já é considerada um hormônio, não só uma vitamina, de tão importante que ela é. O que nós sabemos acerca de imunidade da vitamina D? Sabemos que nós temos receptores do sistema imunológico no corpo, que eles têm receptores para a vitamina D. Então, assim, o ideal que nós orientamos é que esse paciente esteja num nível sérico, dosado em exame de sangue, para o paciente entender. Bom, eu peço geralmente em torno de 40, para que esse paciente esteja, e geralmente a minha suplementação de vitamina D para os meus pacientes é via oral, aquela que a gente compra na farmácia e toma. É muito importante a senhora falar isso, porque nós temos, evidentemente, o programa Sidney Oliveira, a gente sabe o trabalho que a Ultrafarma vem fazendo em nível nacional, proporcionando que as pessoas de qualquer lugar do Brasil tenham acesso não só a medicamentos, mas também a vitaminas. Sempre o Sidney faz questão de recomendar o seguinte: só tome vitamina com orientação médica. Isso que a senhora acabou de fazer agora é, sem dúvida nenhuma, aquilo que todos devem procurar: um médico, ou um farmacêutico, ou um nutricionista, enfim, alguém que entenda do assunto para poder fazer essa suplementação. E tem aumentado demais, evidentemente, o consumo de vitamina D. Os pedidos são muitos em nível nacional para que as pessoas possam ter a vitamina D em casa. Então, claro, existe a competitividade, o Sidney Oliveira, se a gente for entrar no mérito aqui, não tem para ninguém, a gente sabe disso. Agora, uma coisa importante, outras vitaminas também, além da vitamina D, podem ter essa ação, ou somente a vitamina D tem essa ação imunológica relacionada com a questão de repor aquilo que o sol nos dá? Na verdade, não só que o sol nos dá, que os alimentos deveriam nos dar, mas nós sabemos que eu sou muito adepta à suplementação vitamínica quando necessário. Por quê? Existem vitaminas que são muito importantes. Por exemplo, a vitamina C, ela é muito importante na imunidade. A vitamina C com a vitamina E trabalham em sinergia, em conjunto para a pele. Então, sim, eu sou a favor. A grande questão é, nós sabemos que o ideal seria que as pessoas conseguissem, através dos alimentos, ingerir a quantidade necessária para as vitaminas. Mas a realidade não é essa. Quem hoje em dia consegue ter uma dieta 100% balanceada? Com o ritmo de vida que nós temos, muitas vezes, inclusive com o valor caro das comidas, né? Nós sabemos isso, os alimentos não são totalmente acessíveis para que a gente possa ter uma dieta rica, diferenciada. Então, sim, muitos pacientes apresentam hipovitaminose ou deficiência de vitamina e nós acabamos suplementando essas vitaminas e o paciente muitas vezes relata melhora, não só no sistema imunológico, mas nos cabelos, na pele de uma forma geral. Tudo depende de uma investigação e de uma suplementação adequada com orientação. A senhora tocou num ponto que eu acho fundamental a gente tentar prestar esse serviço para as pessoas que estão nos assistindo. A senhora falou que esse fungo, muitas vezes ele pode atingir sobrancelha, pode atingir a própria pele, né? Existe, inclusive, algumas situações em que o sol, né, em excesso, causa, né, pequenas manchas na pele. Eu, inclusive, tive, já tratei, né? Me parece que é dermatose seborreica, uma coisa assim.
Alguma coisa parecida com isso, né? Se eu não estiver enganado. Eu queria saber da senhora, essa questão ao lavar o cabelo, por exemplo, que o fungo pode ter essa ação com que a senhora disse, também pode atacar a vista? Pode penetrar nos olhos e causar problemas também? Olha, esse fungo, não há relatos desse fungo do malacésia que está no couro cabeludo causar um problema no globo ocular, mas sim ele pode causar uma irritação tão grande na região dos cílios que pode acabar irritando secundariamente o globo ocular. Então isso é importante, que a gente mantenha sempre essa região higienizada. Tu falaste agora há pouco a respeito das manchas nas costas, provavelmente o que tu estava te referindo é a ceratose seborreica. Isso. Exatamente. Eu imaginei que o nome é complicado. Nada como falar com camisa 10, né? É isso mesmo, ceratose seborreica. Eu sei. Então, assim, é uma lesão, ceratose seborreica, que sim, muitas vezes ela está associada à exposição solar. Provavelmente aí durante a tua vida tu tiveste uma exposição solar na adolescência, na primeira juventude lá. Isso vai se acumulando na pele e pode causar algumas lesões. A ceratose seborreica pode ser uma dessas lesões. Nós fazemos remoção dela também. Inclusive, é indicado que se faça essa remoção para não ficar feio na pele, aquela lesão exposta, que muitas vezes parece uma lesão até que o paciente se assusta achando que já é maligna e ainda não é. Doutor, uma coisa importante, e claro, nós estamos vivendo um momento, a senhora já descreveu muito bem, é o uso de produtos de todos os tipos, tanto para a higienização do nosso corpo, como também para a higienização de produtos. Eu queria entrar exatamente nesse assunto, porque muita gente que está nos assistindo tem o álcool em gel, evidentemente, álcool em gel 70. Aliás, é uma questão importantíssima, porque, só para que se tenha uma ideia, existem pesquisas de que o álcool realmente resseca demais a mão, além de ser altamente inflamável, essas coisas todas. Quais são os danos que realmente o álcool pode causar, o excesso de álcool pode causar à pele das pessoas? Carlos, aí também a gente entra num assunto polêmico, tá? Ao mesmo tempo que o álcool gel, sim, ele pode irritar, a gente não pode estimular a população para que suspenda o uso. Então, acho que é uma linha um pouco tênue que nós temos que orientar bem esses pacientes. Em primeiro lugar, o uso do álcool gel é muito importante nesse momento que nós estamos vivendo e o uso dele ao longo do dia diversas vezes. Então, eu oriento que os pacientes sempre tenham na sua bolsa, no seu carro, no local de trabalho, um frasquinho de álcool gel, fácil acesso para poder higienizar. Caso não tenha uma torneira com água e sabão, que também, de acordo aí com o Ministério da Saúde, com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, seriam as duas maneiras de combater o vírus. Porque o álcool ele consegue degradar a cápsula viral, a cápsula do coronavírus, o envelope viral. Então, ele é, sim, muito eficaz nesse combate. Eu estimulo que se use. Agora, claro, o que a gente pede? Que ao mesmo tempo que esse paciente durante o dia está usando o álcool gel, durante a noite hidrate a mão. Então, eu oriento todos os meus pacientes que na hora que vão dormir, apliquem uma generosa camada de hidratante nas suas mãos. Por cima desse hidratante, coloque uma luva, se puder, para dormir, porque toda a oclusão, ela aumenta o poder de permeação de um ativo. Sempre que tu oclui algum ativo na tua pele, ele vai permear melhor. Então, essa é a orientação que eu dou para os pacientes e uma dica para os teus telespectadores, que eu acredito que vai ajudar. Mas, assim, principalmente, não deixem de usar álcool gel. Acho que é uma coisa que vocês têm que adquirir, porque a gente vai precisar, por um bom tempo, fazer o uso dessa substância. Nós estamos conversando com a doutora Fernanda Nichelli, médica, pós-graduada em dermatologia, dando uma aula para a gente aqui. Eu vou fazer a pergunta, peço que a senhora aguarde um minutinho, nós vamos para mais um recado importante da nossa Ultra Farma para todo o Brasil. Eu queria saber, alguns produtos, álcool em gel, já estão sendo disponibilizados com, no caso, né, com essa questão que a senhora falou, com esses hidratantes, na fórmula do álcool em gel. Então, quero saber se isso realmente é importante, já que a senhora disse que, de fato, é preciso fazer uma hidratação, não é? Mas eu quero que a senhora responda daqui a pouco. Vamos para um recado importante. 30 segundos, a gente volta. O Ultra Descontão Ultra Farma já começou e você tem até o dia 8 para economizar.
Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu. Doutora Fernanda Nichelli, hoje participando com a gente aqui do programa Sidney Oliveira. É muito importante essa participação, porque é aquela história. Nós estamos falando de tudo sobre pandemia, sobre coronavírus. Mas é importante lembrar também que cuidados com a nossa pele são fundamentais nessa hora, nesse momento. Assim como outros cuidados, e esse espaço é importantíssimo, essa prestação de serviço. Eu perguntava para a doutora Fernanda Nichelli, que é médica com pós-graduação em dermatologia, sobre a questão dos produtos, álcool em gel principalmente, que agora vem também com hidratante na sua fórmula. Isso, como é que a senhora avalia isso? Quer dizer, é um avanço, né, daqueles que fabricam álcool em gel, porque já pensando nisso, nessa questão do uso, muitas vezes, que pode fazer esse ressecamento, pode trazer realmente problemas, a necessidade da hidratação. Quero que a senhora avalie realmente essa condição da pessoa ter isso, né? Ter essa condição de comprar um produto onde ela também vai estar se hidratando ao mesmo tempo que se protegendo. Não, doutora? Existe sim, Carlos, essa possibilidade hoje. A indústria farmacêutica e química já conseguiu desenvolver algumas fórmulas que, junto com o álcool gel, existem algumas substâncias que são hidratantes. Essas substâncias podem ser aloe vera, vitamina E, glicerina, enfim, diversos ativos que, ao mesmo tempo que higienizam essa pele, conseguem hidratá-la. O que eu sempre oriento o paciente, porque houve também aí uma falta no mercado de álcool gel, essas pessoas se aventuraram a fazerem em casa álcool gel. Isso causou muitos problemas, alguns acidentes domésticos, né, foram relatados na mídia. Não se pode fazer isso. Para se adquirir um álcool gel, eu sempre oriento assim, tem que olhar se o fabricante tem o registro na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, tem que ter certeza que aquele álcool gel foi de fato produzido no laboratório, que são esses álcools que a gente adquire geralmente, né, no comércio. Isso é importante, porque a pessoa não pode querer em casa misturar lá uma aloe vera diretamente no álcool, achando que vai fazer um hidratante. Isso não é orientado a ser feito. Tu pode até diminuir a eficácia desse álcool gel se fizer essa manobra, digamos assim. Então a orientação quer ter um álcool gel já com hidratante, existem sim excelentes produtos no mercado. E feitos evidentemente em laboratórios, com muita pesquisa, não é? Por pessoas especializadas em química, principalmente, para poder levar esse produto até as pessoas. Por isso, a doutora levantou uma questão fundamental. Houve, inclusive, acidentes, porque o álcool, quando você vai preparar em casa, ele é muito inflamável. E muitas receitas caseiras já levaram, inclusive, a acidentes, né? Pessoas se queimando e tudo mais. Então, importantíssima esse toque que a doutora está dando para todos nós. Uma questão também fundamental que eu quero abordar com a senhora, existe uma prática, e eu ouvi alguns especialistas falando a respeito, de pessoas preocupadas, muitas vezes com a máscara, e passando aquele tempo já com a máscara, não tem outra máscara para colocar, borrifa um pouquinho de álcool em gel, normalmente levado na bolsa, na mão e passa na máscara. Eu ouvi alguns especialistas dizerem que isso não pode, isso pode fazer mal. E claro, temos a grande chance com uma especialista, né, desse gabarito para a gente poder falar isso. Pode acontecer queimaduras no rosto, passando álcool em gel, mesmo na parte externa da máscara, doutora? Essa é uma dúvida bastante importante, Carlos, que eu acho a gente tem que alertar as pessoas em relação a isso. Sim, no primeiro momento, a gente sabe que a máscara também vai ser, enfim, agora um adorno que todos nós vamos levar por um bom tempo conosco, e a gente tem que aprender a conviver com ela, é isso que eu digo para os pacientes. Em primeiro lugar, o que eu vou explicar para essa manobra que as pessoas estão fazendo de querer passar o álcool na máscara? Álcool 70, que é o álcool em gel que a gente usa, ele foi feito para desinfetar, higienizar a pele humana, que é um tecido. Geralmente, quando a gente vai desinfetar um tecido humano, eu digo, mas quando nós vamos desinfetar uma superfície como uma mesa, um celular,
ou seja, um tecido mesmo, nós precisamos, de acordo com a OMS, a orientação é que isso seja feito com a água sanitária. É a melhor maneira, ou até alguma superfície com o álcool, mas o álcool numa graduação maior. Aquele álcool que a gente comprava antigamente, líquido 94, que algumas pessoas podem usar. Então, o que as pessoas têm que entender é que o que higieniza a pele não vai higienizar o tecido, não vai higienizar uma superfície. Essa é a primeira grande questão que eu acho importante as pessoas entenderem. Então, é melhor que se lave essa máscara, se é uma máscara de tecido, mas aí já vai uma outra lembrança também. Eu não sou fã de máscaras de tecido. Eu sei que nós enfrentamos, há algum tempo atrás, uma grande diminuição no mercado das máscaras, né, médicas, que são aquelas descartáveis. Estava muito difícil o acesso, nós enfrentamos, infelizmente, isso há pouco tempo, e estimulamos todo mundo a fazer máscara de tecido. A grande verdade é que a máscara de tecido, ela tem um período de segurança de apenas 2 horas. Se essa máscara, porventura, ficar umedecida, ou alguma coisa assim, ou for usada por mais que esse período, ou se não for adequadamente higienizada, quando chega em casa, lavar ela com água sanitária, passar ferro, aquela rotina toda, essa máscara não estará te protegendo. A minha orientação, eu até separei aqui para mostrar para vocês, porque eu acho que é um assunto que nós, como médicos, temos até a obrigação de abordar alguns tipos de máscara, tá? Essa aqui é a máscara que muitas pessoas conhecem, é uma máscara que nós médicos usamos, os profissionais de saúde em geral. Ela deve ser de preferência até tripla, tá? Muitas delas são feitas em TNT, que é o tecido não tecido, né? Algumas têm inclusive um filtro que ajudam sim a filtrar mais, inclusive essa umidade peribucal. Aqui tem um outro modelo que eu também acho que às vezes as pessoas têm reclamado muito desse tipo de máscara, porque pela anatomia facial às vezes não se adaptam com a questão desse elástico aqui. Dizem, doutora, tá forçando a minha orelha para frente, não tô conseguindo me adaptar. Então existem também as máscaras que são nesse formato aqui, que são as máscaras que nós usamos para procedimentos médicos, que ela pode ser amarrada de uma outra forma e não ser incômoda para esse paciente. Então, o que eu quero dizer é que existe sim, hoje no mercado, vários tipos de máscara. Tem-se, claro, que procurar uma máscara que seja acessível, né, que possa ser adquirida, mas eu acredito que dessa forma nós estejamos mais protegidos, porque essa máscara ela deve ser usada e depois deve ser dispensada. Uma coisa importante que a senhora tocou exatamente nas máscaras, aliás, a senhora tem aí, né, várias máscaras, exemplos importantes. A maioria das máscaras, evidentemente, tem que cobrir o nariz, algumas vão até o queixo. Essa parte do nosso rosto, ela fica evidentemente coberta. Se a pessoa está na rua e ao sol, vamos supor, evidentemente que o sol vai pegar, mas nessa parte mais coberta, o sol não vai conseguir atingir. Existe algum cuidado recomendado? Porque, pelo que a gente sabe, nós vamos usar máscara, sabe-se até quando, não é? Talvez esse ano todo ainda nós teremos o uso da máscara. E agora nós estamos no inverno. Mas logo nós teremos aí a primavera, depois o verão, e as pessoas vão ter que continuar com a máscara, evidentemente. Existe alguma dica da senhora que é especialista nessa questão? Porque às vezes a pele vai ficar, uma cor vai ficar diferente da outra, né? Por causa do sol, evidentemente. Tem alguma indicação, tem algum toque que a senhora queira dar em relação a isso? Porque isso pode acontecer, né, doutora? Pelo que a gente está sentindo, deve acontecer, inclusive, né? Existem várias recomendações aí acerca do uso das máscaras, mas uma coisa importante, de acordo com o teu relato, a primeira coisa essa pele não vai ficar, Carlos, com nenhuma alteração de cor se tu fizeres o básico, que é o uso do filtro solar. O uso da máscara, ele não substitui o uso do filtro. Então, o ideal é que tu passe esse filtro solar em toda a tua face pela manhã, porque essas máscaras, elas não têm filtro solar. Então, a gente precisa, o tecido, por mais que haja um tecido, não é um tecido com proteção UV. Então, nós precisamos aplicar esse filtro na face toda. Resolvida a questão da diferença de cor, que foi o que tu me questionou, eu acho que uma coisa importante da gente informar também é a questão das doenças periorais que estão acontecendo em função desse uso da máscara. O que acontece? A máscara, principalmente as de tecido, que acabam em muito contato com o rosto do paciente, tem causado o que nós chamamos de dermatite de contato, que são as alergias. O paciente às vezes não tolera, porque aquele tecido está toda hora encostando no rosto, acaba irritando,
alguns pacientes têm coceira, outros pacientes criam feridas. Uma outra patologia que tem sido também muito queixada pelos pacientes do nosso consultório são as acnes, porque essa região aqui ela aumenta a oleosidade. Tu imagina, é um local perfeito para bactérias, fungos, é um local quente, úmido, nessa região aqui escuro. Então, tudo que um micro-organismo quer para se reproduzir. Então, nós precisamos fazer a higiene adequada dessa região, trocar essa máscara, mais uma vez eu repito, fazer a higiene dessa região e trocar a máscara para evitar essas doenças que cada vez mais têm sido vistas nas nossas clínicas. A senhora tocou num ponto fundamental, inclusive no início aqui da nossa conversa, a senhora falou muito a respeito dos cabelos, dos tratamentos dos cabelos, e agora a senhora citou uma questão que me lembrou uma coisa fundamental. Aquelas pessoas, normalmente homens, que já não têm mais os cabelos, muitos são calvos, muitos são carecas, evidentemente, né? E estão expostos ao sol. Tem que sair muitas vezes, agora que a economia começa a ter uma discreta abertura em vários estados brasileiros, não é? Em São Paulo mesmo isso está acontecendo, começou a acontecer. Então, essas pessoas vão estar saindo. Essa questão do filtro solar que a senhora falou, eu creio que é fundamental, porque muitas vezes as pessoas não se tocam com isso, né? Ah, não, mas eu estou acostumado a tomar sol, mesmo sendo careca, nunca me fez nada. Fundamental usar esse filtro solar que a senhora se referiu, não é verdade, doutora? Isso a gente vai voltar lá para o início da nossa entrevista, onde eu digo, né, o câncer de maior incidência no país é o câncer de pele. Então, o filtro solar é alguma coisa que tem que fazer parte do teu dia a dia. Eu ensino os meus pacientes em consultório, uma forma lúdica, eu digo para eles, o filtro solar tem que andar junto com a escova de dentes de vocês. De manhã, quando vocês acordam e escovam os dentes, o próximo passo tem que ser o uso desse filtro solar, porque ele tem que fazer parte não só por uma questão de beleza, para evitar manchas, evitar rugas, mas para evitar, obviamente, aí que a gente enfrente um câncer de pele que, obviamente, ninguém quer. E uma coisa que muitas pessoas, às vezes, olham, céu encoberto, está nublado, está até aquela leve garoa, mas aí as pessoas falam, bom, hoje eu posso sair tranquilamente porque não está sol. Mesmo quando o sol não aparece, ele pode ter efeitos também que podem ser perigosos para a gente, né, doutora? Assim, olha, não existe nuvem que consiga absorver a radiação ultravioleta. Então, sim, até um dia que esteja chovendo muito, pode estar trovejando, há uma incidência de radiação ultravioleta sobre a pele e nós precisamos estar protegidos. Então, eu acho que a grande questão é encontrar um produto ao qual tu te adapte, consiga usá-lo de uma forma contínua e diária. E aí, com certeza, vai ter sucesso nessa proteção. Eu vou fazer uma outra pergunta, peço que a senhora aguarde um pouquinho para responder, mas é uma questão relacionada principalmente com aquilo que está acontecendo na nossa mudança de hábitos. Quando nós vamos ao supermercado, vamos a qualquer lugar, a qualquer ponto comercial que esteja aberto, há uma preocupação na higienização das embalagens. Então eu quero abordar com a senhora exatamente isso. Até que ponto a gente pode usar esses produtos, que a senhora até já se referiu hoje, água sanitária e tudo mais, e o que isso pode trazer de prejuízo para nossas mãos, para os nossos dedos, para a nossa pele. Vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um recado muito importante para você. Olha, preste atenção nesse recado que nós vamos dar agora, porque ele é importantíssimo, tá bom? E na volta nós vamos continuar conversando sobre esse papo tão importante, sobre a nossa pele, couro cabeludo, o que realmente pode acontecer durante essa pandemia com aquilo que a gente tem que preservar, que é a nossa pele, sem dúvida. Rapidinho, 30 segundos, já voltamos. O Ultra Descontão Ultra Farma já começou e você tem até o dia 8 para economizar. Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu. Nós voltamos com a doutora Fernanda Nichelli. Ela que é médica, pós-graduada em dermatologia, falando a respeito daquilo que pode acontecer com a gente durante essa pandemia. Lembrando que a doutora tem pós-graduação, é especialista no assunto e está dando uma aula para todos nós aqui.
E eu falava no bloco anterior a respeito dessa questão dos produtos. Eu, ultimamente, eu confesso à senhora e vou fazer uma confissão aqui em nível nacional. Eu estou me tornando um especialista em lava-louça, porque diz que o detergente é ótimo, né? Para a gente estar sempre protegido do coronavírus. O detergente arrebenta com o coronavírus. Por ele ser, como a senhora já disse, uma bolinha de gordura, é que nem a gordura na panela, né? A gente joga o detergente e a gordura arrebenta aí com o coronavírus. Então eu queria saber, o que a gente pode fazer para se proteger? Porque detergente, às vezes, em excesso, né? Água sanitária, né? Bicarbonato de sódio, que está sendo muito usado também, na desinfecção de embalagens. O que a senhora recomenda para essas pessoas que vão ao supermercado, que trazem as embalagens? E também, eu vou deixar a senhora responder e depois tem uma outra pergunta também relacionada a isso. Fique à vontade, doutora, por favor. Então, assim, a primeira orientação que eu sempre dou aos pacientes é que usem um método de barreira, que é uma luva. De preferência até para ir no supermercado. Uma luva simples, não precisa ter nada de tão diferente nessa luva, mas uma luva que faça uma barreira entre tua pele e as superfícies de contato, provavelmente contaminadas, que tu vais entrar em contato. Então, vai ao supermercado, usa aquela luva, descarta quando chega em casa, na hora de fazer a higienização. Tu mencionaste aí, detergente em excesso, água sanitária em excesso, são todos ativos que podem sim provocar uma alergia, uma dermatite de contato. Porque a gente, como eu te expliquei, o sabão ele pode destruir o envelope viral, mas ele também pode destruir a barreira da pele. Então, em excesso, a gente nunca pode nenhum nem outro. O ideal é higienizar todos esses produtos que venham do supermercado com uma proteção na mão também, uma luva para que não se tenha contato direto com esses ativos. E muito cuidado com a tua mão, né, Carlos? Tá usando demais o detergente aí, vamos começar agora a colocar uma luva, a dividir um pouco a louça com a esposa, não sei, mas sozinho não dá pra gente continuar assim, não. Uma confissão aqui, já estou orientado pela nossa doutora Fernanda Nichelli. Eu ouvi um comentário... Foi uma orientação da médica, pode dizer para ela que é para dividir a louça. Sem dúvida. Uma senhora orientação, diga-se de passagem. Eu ouvi um comentário... E a senhora meio que tocou nesse ponto agora, nas entrelinhas. Eu ouvi uma coisa, que se a gente lavar a mão com água e sabão, muitas vezes, tipo mais de 25 vezes, pode também prejudicar aquela questão, muitas vezes, dos micro-organismos do bem, que protegem também, ajudam a proteger também a nossa pele. Isso de fato pode acontecer, doutora, ou isso... é apenas uma utopia aí, as pessoas estão, às vezes, todo mundo quer entender de tudo e muitas vezes a gente ouve uma porção de coisas, né? Não, Carlos, é como eu disse, tudo que for em excesso é ruim, mas a gente tem que levar em consideração que é uma época que é necessário aumentar o número de lavagens de mãos. Mas para ter uma ideia, eu, por exemplo, como eu lido com muitos pacientes na clínica, a cada paciente que eu estou tratando, eu lavo no mínimo 3 a 4 vezes as minhas mãos para cada paciente que eu estou. Então, tu imagina se eu atender 10 pacientes num dia, e nesse período de quarentena a gente acabou diminuindo um pouco o número, então meu ritmo está em torno de 10 pacientes por dia, a gente tem que pensar que eu vou ter lavado o quê? 60 vezes a minha mão. E não é por isso que ela está machucada. Mas por quê? Porque tu pode usar aí um sabonete adequado, não precisa ser um sabonete muito agressivo. Tu pode usar um bom hidratante durante a noite, como eu falei, que vai recuperar. Agora, também não se pode deixar de lavar as mãos. O importante é o sabonete adequado e um bom creme hidratante nas mãos. A senhora deu agora uma dica muito importante. Existe algum sabão ou algum sabonete que pode prejudicar? A senhora indica algum tipo de sabão ou sabonete que seja mais adequado para essa higienização maior que a gente precisa efetivamente fazer agora? Eu costumo orientar o sabonete simples, neutro. Se não souber o que é um sabonete neutro, do tipo de glicerina, pode ser inclusive sabonete de bebê. O que não pode é aqueles sabonetes, eu não gosto de orientar, aqueles sabonetes muito fortes, aqueles antibacterianos, antimicrobianos muito potentes. Porque se tu usares aquilo sucessivas vezes ao longo de um dia, ele vai atuar na tua barreira da pele e vai acabar destruindo e afetando essa barreira e causando aí os eczemas ou as dermatites, alergias que nós vemos. Que é mais ou menos aquilo que a gente falou anteriormente, né? Sobre a questão da proteção também, né? O excesso com produtos. E muita gente está cometendo um erro ao lidar com água sanitária, né? A água sanitária é muito tóxica.
E ela pode também fazer exatamente esse efeito que o senhor acabou de dizer, né? Quebrar essa barreira de proteção da pele, né? Na verdade, assim, para higienização de superfícies, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a orientação é que fosse 9 frascos de água, 9 quantidades de água normal para uma quantidade de água sanitária. Então, isso é uma maneira de nós dizermos que essa água sanitária ela não pode estar tão concentrada quanto as pessoas acham. Elas acham que muitas vezes aplicando direto uma água sanitária vai melhorar. Não, existe esse cálculo, acho que deve ser respeitado, ele já minimiza um pouco os riscos que esse paciente vai estar sendo submetido. E, mais uma vez, no momento que for fazer a higienização, ter o contato com a água sanitária, proteja bem as mãos. Alguns pacientes, inclusive, eu oriento colocar aquela luva plástica normal que a gente encontra para comprar em farmácia, em supermercado, e por cima ainda a luva de borracha, que é aquela luva que a dona de casa usa para fazer os seus afazeres domésticos. Essa quantidade que a senhora se referiu, pode ser uma colher de sopa, por exemplo, para a gente só ter uma ideia? Sim. Mais ou menos, só para ter uma ideia, uma colher de sopa, né? Para um balde de água, pensa mais ou menos assim. Para um balde de água. Então, veja como a água sanitária, então, né, tem um efeito, se for usada somente ela tem realmente um efeito que pode ser desastroso para a pele das pessoas, né? Uma coisa que eu queria também tocar no assunto com a senhora, relacionada com essa questão desses produtos todos. Eles podem trazer problemas para as mãos, evidentemente, como a senhora já disse, mas eles podem também trazer uma alergia que pode se estender para outros locais da nossa pele, doutora? É comum, assim, geralmente a alergia inicia em um local, quando não tratada, o teu corpo começa a reconhecer que há alguma coisa de errado e todo ele começa a reagir, que é o que a gente fala de uma reação sistêmica. Então, o ideal é que quando se inicia um processo alérgico, seja apenas na mão, apenas no rosto, apenas no abdômen, nós já consigamos tratar esse processo nesse estágio, nessa fase. Provavelmente, se ele não for contido ali, pode se espalhar e pode se tornar, sim, um problema sistêmico, que cometa todo o corpo aí e podem causar outros problemas e outros danos a esse paciente. Normalmente a senhora tem recomendado para os seus pacientes, a gente sabe que os pacientes evidentemente recorrem à senhora através, né, das teleconsultas. Qual a recomendação que a senhora tem dado para esses pacientes? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam um pouquinho desfrutar dessa sua capacidade, né, de tudo isso que a senhora está falando para a gente aqui, demonstrando uma competência fantástica relacionada com esse assunto. Qual é a orientação que a senhora procura dar para todos aqueles que a procuram, que são seus pacientes? Eu sempre falo para o meu paciente que o prevenir é muito melhor, é muito mais fácil, é mais barato, é mais acessível. Então, qual a maneira de prevenir que tu tenha aí uma alergia ou algum problema de pele? É mantendo essa pele íntegra e hidratada. Então, um bom hidratante, não precisa ser um hidratante caro, não precisa ser um hidratante de marca, marca que eu digo assim, que as pessoas acham que é caro porque a atriz tal usa. Não, um hidratante bom, formador de barreira, que seja aplicado com frequência na tua pele, todos os dias, ele vai manter essa pele mais segura, no sentido de segurança contra ter algum problema, alguma alergia. Essa pele vai ficar com uma resistência maior, inclusive a invasão de micro-organismos que pudessem causar algum dano. Então, eu oriento os pacientes que lancem mão de hidratante, diminuam o banho quente demais, sempre peço isso, amornem um pouco o chuveiro. A água quente é uma inimiga da pele, do couro cabeludo de um modo geral. Então, são medidas que nós orientamos os pacientes e que diminuem, sim, nessa pandemia, esses casos de desespero e necessidade de visitar um especialista. Eu tenho uma pergunta para a senhora que é importante, até aproveitando a minha experiência como repórter durante muitos anos, cobrindo inclusive vários acidentes, lamentavelmente. E havia relatos daquelas pessoas, principalmente os bombeiros, pessoas que se queimavam muito. Eles diziam o seguinte: olha, essa pessoa está muito queimada, é uma queimadura grande, de um grau elevado, e essa pessoa pode ter problemas no sistema imunológico. Então eu queria saber da senhora, até que ponto a pele tem essa relação de nos proteger do ponto de vista do sistema imunológico? Ela é fundamental também para manter a nossa imunologia, doutora?
Na verdade, a pele ela tem um papel fundamental na vida humana. Ela, além de ser o maior órgão do corpo humano, ela tem um papel muito grande na proteção. Por que o medo de todos nós médicos num grande queimado não sobreviva é o quê? Porque ele perdeu grande parte do órgão de proteção dele. Tem que pensar que a pele ela está barrando que um micro-organismo patógeno que vai fazer um mal para a tua saúde entre no teu organismo. Quando um grande queimado, que foi o que tu me perguntaste agora, tem essa barreira rompida, ele está exposto a todo e qualquer micro-organismo, tanto que no hospital, um queimado, ele está numa ala específica para ele, muitas vezes não pode receber visitas, tem algumas bactérias que vivem bem conosco no dia a dia, que fazem parte da nossa flora, mas se elas entram em contato com o queimado, podem ser maléficas para ele. Então, tudo isso é para a gente entender como o corpo humano é perfeito, né? Nós trabalhamos numa harmonia, ele nos defende, a pele nos defende, e quando essa cadeia de proteção é rompida, nós estamos suscetíveis aí aos vírus, bactérias, fungos, enfim, todos os micro-organismos que são patógenos para a raça humana. É importantíssimo isso que a senhora está dizendo. E, doutora, a senhora está dando uma aula para todos nós aqui, o tempo passa de uma forma impressionante. Eu olhei no relógio agora aqui, até me assustei, né, como passa o tempo. É aquela história, quando o papo é muito interessante, o tempo passa depressa. E é isso que nós estamos vivendo neste momento. Eu queria que a senhora falasse, para a gente já ir encerrando, quais são os nossos procedimentos em relação à nossa pele que devem ser aumentados exatamente durante essa pandemia. Dentro de casa, ou mesmo quando tivermos que sair, o que a senhora recomenda com a sua experiência toda, hein, doutora? Então, em primeiro lugar, aumentar a higiene, seja corporal, seja do cabelo, né, seja do corpo, da face, do cabelo, das mãos, muitas vezes ao dia, lavem muito as mãos, usem álcool gel quando não estiver em casa, quando for para a rua, for pegar um metrô, um carro, qualquer coisa, apertar um elevador, o botão do elevador, são coisas que a gente não tem, uma maçaneta de porta, a gente faz no automático e não lembra que aquilo ali pode estar contaminado. Então, há uma importância do álcool em gel. Hidratem a pele de vocês, tentem conversar com algum médico, alguma orientação para ver se vocês estão em alguma deficiência de vitaminas de fato, se vocês estão precisando localizar ou diagnosticar algum tipo de doença de couro cabeludo para estar com queda de cabelo. E eu acho que uma orientação que eu posso encerrar, e não mais importante que todas as outras, mas eu acho de grande relevância nesse momento, é o uso de máscaras, né? As pessoas que forem de fato sair para a rua ou estiverem em convívio com mais pessoas devem usar sim a máscara. Eu estimulo isso e eu espero aí que todos nós passemos rapidamente por essa pandemia e que saibamos e estejamos melhor após ela. Doutora, fique à vontade para deixar o seu contato para as pessoas que quiserem esclarecer mais dúvidas, porque o nosso tempo, lamentavelmente, já está terminando. Foi um prazer ter estado com vocês, contigo, Carlos, com os teus telespectadores, com todo o pessoal que acompanha a Ultrafarma, ao Sidney, meu grande amigo, também fica o meu abraço. Os teus telespectadores que ficaram com alguma dúvida, eu me disponibilizo através das minhas redes sociais, o meu Instagram é @DRA, doutora Fernanda Nichelli, está à disposição de vocês. Se ficaram com alguma dúvida, podem me escrever lá, que com o maior prazer para o teu telespectador eu vou responder sim. Doutora, muito obrigado pela sua participação, quero desejar muitas felicidades para a senhora, parabéns pelo seu trabalho e sempre que for possível teremos a senhora aqui. Aliás, fazemos questão disso. Um grande abraço, fique com Deus. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Essa prestação de serviço tão fundamental que o Sidney Oliveira promove para todos nós. Você notou aí que tudo que a doutora falou, né? A questão do álcool em gel inclusive já com hidratante, você encontra na Ultrafarma. As máscaras você encontra na Ultrafarma. E os preços absolutamente inacreditáveis. Lembrar você, não custa, nós estamos dentro do Ultra Descontão, que vai até a próxima segunda-feira. É fundamental você desfrutar desse Ultra Descontão. Ultrafarma.com, de qualquer lugar do Brasil. Fiquem em casa, fiquem com Deus. E olha, nós teremos no sábado, 10 horas da noite, o programa Sidney Oliveira também. Grande abraço a todos, muito obrigado. O Ultra Descontão Ultrafarma já começou e você tem até o dia 8 para economizar.
Acesse o site ultrafarma.com ou faça seus pedidos pelo novo app da Ultrafarma. Aproveite! Medicamentos com menor preço, genéricos com até 98% de desconto e vitaminas em promoção. Ninguém vende mais barato. Ultra Descontão Ultrafarma, a maior farmácia online do Brasil, com os maiores descontos que você já viu.